Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje nesta Câmara uma matéria da maior importância, a concentração dos meios de comunicação social, com dois diplomas em apreciação, uma proposta do Governo e um projeto do Bloco de Esquerda. Comecemos por analisar a proposta do Governo. Apesar de, em alguns pontos, ela se aproximar de posições sobre os limites ao processo de concentração sempre defendidos por esta bancada, no essencial o projeto do Governo, no nosso entender, é um evidente voltar atrás relativamente àquilo que já foi a posição do PS nesta matéria e do que consta do próprio programa do Governo. Não foi só em matéria de Código de Trabalho que se voltou atrás, em matéria tão importante como esta, há um recuo que gostaríamos de ver explicado. Em geral, a proposta do Governo é escrita numa espécie de novilíngua. Abundam conceitos indeterminados, suscetíveis de serem interpretados com total margem de discricionariedade, o que tem desde logo dois efeitos perversos. As regras não são claras e, sobretudo, atribui-se uma competência quase absoluta à entidade reguladora para aplicar a lei da forma que considerar mais adequada. Por exemplo, a proposta de lei do Governo define que, caso uma empresa que prossegue atividade de comunicação social tenha num determinado universo de referência metade ou mais da circulação média por edição, no caso da imprensa, ou metade das audiências, no caso da rádio ou da televisão, ou quando a empresa prossiga simultaneamente atividades de comunicação social em mais do que um universo de referência tenha 30% da circulação ou da audiência, a ERC deve iniciar um procedimento administrativo de averiguações. Mas é só fumaça. Esta regra, que à partida podia ser considerada positiva, na medida em que limita cotas de mercado desmesuradas, acaba por se transformar num verdadeiro manual de como elidir a presunção de posição dominante. Nada acontece, por exemplo, se a empresa demonstrar que cumpre as obrigações legais relativas ao pluralismo e independência, apuradas nomeadamente através da existência de confronto de opinião, respeito pelo direito de resposta, entre outros critérios de apuramento que são completamente subjetivos. Definem-se critérios abstratamente adequados e cria-se depois todo o espaço para que eles não sejam aplicados. Mas pior, cria-se espaço para a subjetividade na avaliação e, através dela, para a discricionariedade e para a governamentalização indireta das decisões. Na realidade, quem avalia da verificação dos critérios, quem os interpreta, quem os aplica, é a entidade reguladora da comunicação, órgão de nomeação partidária por parte dos partidos do Bloco Central no Parlamento, que reforça um poder desmesurado, inquietante e tendencialmente abusivo sobre toda a comunicação social. Além do mais, dá-se um sinal, o de que basta demonstrar a aparência de verificação de alguns requisitos de interpretação livre por parte da entidade reguladora para que as regras cedam. Mais ainda, como salienta bem o Sindicato dos Jornalistas, os problemas que existem não se dão geralmente no momento da concentração, mas tendencialmente depois desta. Por isto não se pode demonstrar realidades que muitas vezes só a priori são de esperar venham a acontecer. Na realidade, não há ninguém de boa fé que não esteja a ver nesta lei o que ela realmente pode tornar-se. A porta aberta à facilitação de uma nova fase de concentração dos média em Portugal, de efeitos imprevisíveis no pluralismo informativo e na liberdade de expressão. O projeto de lei do Bloco prevê, ao invés, mecanismos e limites de concentração e de propriedade dos média muito claros e objetivos que me dispenso agora de aprofundar, porque o tempo que me resta é para introduzir outra ideia. É que defendemos também como princípio geral a total transparência da propriedade dos meios de comunicação social. Por exemplo, segundo a proposta de lei do Governo, partidos políticos, sindicatos, associações patronais não podem ter participações nos órgãos de comunicação social. Mas o patronato já as tem através das empresas que possui. E porquê é que as igrejas são exceção a esta regra proibitiva do Governo?
Era preferível que a propriedade por parte destas entidades fosse transparente e claramente indicada do que estabelecer simplesmente regras proibitivas ou vir administrativamente estabelecer quem pode e quem não pode deter órgãos de comunicação social. Permita-me, Sr. Presidente, uma nota final. A proposta de lei do Governo deixa entender que a situação atual da concentração dos média não oferece problemas ou não é problemática. Acompanhamos o Sindicato dos Jornalistas na consideração de que atualmente a concentração da comunicação social portuguesa continua a ser excessiva. Não só há sintomas e razões de preocupação, como a ser aprovada a proposta de lei do Governo, corre-se o risco de entrar numa nova fase de roda quase livre nesta matéria. Também o Bloco de Esquerda considera que se deve proceder a um recuo da concentração atualmente existente através da limitação da propriedade do acesso aos órgãos de informação, e é neste sentido que vão as propostas que apresentamos. Não conhecemos outra forma eficaz de limitar a concentração, defender a liberdade e o pluralismo informativo. Muito obrigado.